O mensageiro de Deus tem nome. Gabriel ficou conhecido através da Bíblia por ter feito algumas aparições ao longo dos séculos, sempre com a função de ser um porta-voz de Deus. Ele foi o anjo responsável não só por anunciar o nascimento de João Batista, mas por ter feito a anunciação da vinda do Messias a Maria, que aceitou a sua missão em conceber o Filho de Deus, por obra e graça do Espírito Santo. O anjo que dará início ao julgamento final, tocando a trombeta do Apocalipse. Veja todas as participações que ele teve na Bíblia e tudo o que sabemos a respeito do anjo mensageiro que está a serviço de Deus. Vamos bibliografar para você. O anjo Gabriel é mencionado pela primeira vez no livro de Daniel, sendo enviado por Deus para ajudar o profeta na interpretação de uma visão que ele tinha recebido sobre um carneiro e um bode, que representavam o futuro de alguns reinos da época, e sobre acontecimentos futuros. E essa não foi a única conversa tete a tete que eles tiveram. Gabriel apareceu uma segunda vez a Daniel, depois dele orar para Deus pedindo perdão pelos pecados do seu povo. Gabriel disse que o profeta era muito amado e que havia uma resposta para sua oração, lhe contando a profecia das 70 semanas, anunciando a vinda do ungido, que seria o Messias. Há especulações que ele tenha aparecido uma terceira vez a Daniel, em outra visão que o profeta recebeu, onde depois de 21 dias de jejum e oração ininterrupta, um anjo aparece a ele explicando que tinha sido impedido de chegar até ali antes, por causa do príncipe da Pérsia, que era um agente de Satanás, mas que recebeu a ajuda do arcanjo Miguel. Porém, nessa terceira vez não é citado o nome desse anjo. Então 500 anos se passam até Gabriel fazer novamente algum tipo de contato com alguém na Bíblia. E o próximo da lista a conversar com esse anjo foi o sacerdote Zacarias, em um determinado dia que ele oferecia incenso a Deus no templo de Jerusalém, sendo surpreendido pelo anjo, que pediu para Zacarias não ter medo. Gabriel tinha ido até ele pessoalmente para entregar uma mensagem de que sua esposa daria à luz um filho, que se chamaria João, e que teria como missão preparar o povo para a vinda do Salvador. Zacarias, por já ser um homem de idade avançada junto com sua esposa, duvidou das palavras ditas por Gabriel, que acabou castigando ele, tirando a sua capacidade de falar, sendo condenado a ficar mudo até que a criança nascesse. E foi isso que aconteceu. 6 meses depois, Deus envia o anjo mensageiro a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, para falar com Maria, que através de Gabriel recebeu a notícia de que ficaria grávida e daria à luz o Filho de Deus. Então o anjo continuou: "Não tenha medo, Maria. Deus está com você. Você ficará grávida, dará à luz um filho e porá nele o nome de Jesus. Ele será um grande homem e será chamado de Filho do Deus Altíssimo. Deus, o Senhor, vai fazê-lo rei, como foi o antepassado dele, o rei Davi." Por essa razão também suspeitamos de que tenha sido Gabriel a falar no sonho com José, marido de Maria, tranquilizando-lhe acerca da concepção de Jesus. Mas novamente o texto bíblico não relata o nome do anjo que falou com ele em sonho, por isso não podemos afirmar nesse sentido. Outra dúvida que é bastante questionada na sua história é em relação à sua aparência física, que apesar de ser uma criatura angelical, ele conseguiu se manifestar de maneira visível aos olhos humanos, como foi no caso da aparição ao profeta Daniel, que não deu muitos detalhes, mas descreveu que ele tinha a forma de um homem. E foi a partir desse relato que se originou o significado do seu nome, Gabriel, que quer dizer homem de Deus. Também é relatado que quando Daniel se aproximou dele, o profeta ficou amedrontado a ponto de cair no chão e perder os sentidos. Algo semelhante aconteceu com Zacarias, que ao avistar o anjo em pé à direita do altar do incenso, fica perturbado e apavorado, precisando que Gabriel o tranquilize pedindo para ele não ter medo. E até mesmo Maria ficou perplexa quando Gabriel ficou diante dela, indicando que sua aparência manifesta certamente é grandiosa, como se os anjos refletissem em certa medida a glória do seu Criador. Apesar de ser chamado de arcanjo por algumas culturas, a Bíblia nunca se direcionou a ele com esse título. Pelo contrário, todas as vezes que seu nome foi mencionado, Gabriel foi chamado de anjo,
O único arcanjo mencionado pelo nome na Bíblia é Miguel. Por ele ter recebido uma das missões mais importantes que poderia ser confiada a alguém, que foi anunciar o nascimento de Jesus Cristo, o anjo Gabriel passou a ser admirado desde a antiguidade por essa participação na história da salvação. Eu sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para transmitir a você estas boas novas. Por causa dessa passagem, alguns especulam que Gabriel seja um dos 7 anjos citados no livro de Apocalipse, que estão na presença de Deus com uma função especial, sendo responsável por tocar a trombeta que dará início ao fim dos tempos. Porém, não há mais nada relacionado na Bíblia que tenha ligação com a trombeta e com Gabriel. Em outras religiões fora o cristianismo, ele também exerce outras funções de acordo com a fé e bases teológicas dessas crenças. Por exemplo, no judaísmo ele é chamado de príncipe do fogo, anjo de esperança e de misericórdia, guerreiro e, quando necessário, o anjo da vingança. Em algumas tradições também é dito como um dos arcanjos e outra como o anjo da morte. No islamismo é chamado de espírito repleto de fé, que dito ao Corão a Maomé, entre outros. Apesar de ser um anjo poderoso que desempenha uma função importante no plano divino, Gabriel jamais deve ser visto além do que ele realmente é. Gabriel é um anjo criado por Deus e que está ao seu serviço. Em nenhum momento ele é relacionado à função de intercessor dos homens. Nossa oração deve ser direcionada direto ao Pai, por intermédio de Jesus Cristo. Por isso os anjos não devem ser adorados nem dignos de receber orações. A Bíblia diz que os anjos obedecem a Deus. Eles nos ajudam, mas não recebem ordens de nós. Quando precisamos de ajuda, devemos orar para Deus, que comanda os anjos e tem poder sobre tudo que existe. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. E se você chegou até aqui e ainda não é um inscrito desse canal, faça essa contribuição e ajude essa comunidade. Inscreva-se para ativar o sininho de notificações e receber os próximos vídeos. Será uma grande ajuda para a nossa equipe manter o Bibliografando ativo e sempre te informando de novidades do mundo cristão semanalmente para vocês. Temos os links das nossas redes fixados aqui embaixo que vocês podem usá-los para nos acompanhar por lá também. Temos conteúdos exclusivos por lá. Nos ajudem compartilhando nossos conteúdos com seus amigos e deixa seu like para melhor engajamento aqui da plataforma. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!